Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 18 de fevereiro de 2024. Somos do Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Essa é a nossa reunião de estudos de número 170 do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é a obra básica e maravilhosa da Fraternidade Rosa Cruz. E daremos continuidade ao nosso novo modelo de estudos, onde detalhamos as terminologias Rosa Cruzes encontradas no texto sob estudo, a fim de tornar mais fácil a sua compreensão e, ao mesmo tempo, solidificar os conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Hoje, dentro do texto que nós vamos estudar, que é a relação do ser humano com Deus, no capítulo 5 do conceito, nós vamos estudar as seguintes terminologias Rosa Cruzes: planos cósmicos, Ser Supremo e Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, conhecido também como Trindade Divina. Daremos início então à nossa reunião de estudos, elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à sua presença, ao Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, então agora nós vamos fazer a leitura do texto. Nos capítulos procedentes, consideramos as relações do ser humano com 3 dos 5 mundos que formam o campo de sua evolução. Descrevemos parcialmente esses mundos e assinalamos os diferentes veículos de consciência por meio dos quais se relaciona com eles. Estudamos também sua relação com os outros 3 reinos dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, assinalando as diferenças nos veículos e nos graus de consciência entre o ser humano e cada um desses reinos. Seguimos o ser humano através de um ciclo de vida nos 3 mundos e examinamos a atuação das leis gêmeas de consequência e renascimento relacionadas com a evolução humana. Para compreender maiores detalhes do progresso humano, torna-se necessário estudar a relação do ser humano com o grande arquiteto do universo, Deus, e com as hierarquias de seres celestiais que se acham nos diferentes degraus da escala de Jacó, que vai do ser humano a Deus e mais além. É uma tarefa das mais difíceis, tendo em vista os conceitos mal definidos sobre Deus e que existe na mente da maioria dos leitores da literatura que trata desse assunto. É certo que os nomes em si mesmos não têm a maior importância, mas importa muito que saibamos o que pretendemos significar com o nome. Caso contrário, os mal entendidos continuarão. Se escritores e instrutores não empregarem uma nomenclatura comum, a atual confusão tornar-se-á maior. Quando empregada a palavra Deus, seu significado é sempre incerto. Trata-se do absoluto ou da existência una, do Ser Supremo, que é o grande arquiteto do universo, ou de Deus, que é o arquiteto do nosso sistema solar. A divisão da divindade em Pai, Filho e Espírito Santo é também confusa, ainda que os seres designados por tais nomes estejam incomensuravelmente além do ser humano e mereçam toda reverência e adoração, que sejamos capazes de prestar ao mais elevado conceito de divindade. Eles, contudo, são na realidade diferentes uns dos outros. Os diagramas 6 e 11 talvez esclareçam melhor o assunto. Tenha-se, porém, em mente que os mundos e planos cósmicos não estão acima uns dos outros no espaço, mas que os 7 planos cósmicos se interpenetram uns aos outros e todos eles
interpenetram os 7 mundos. São estados de espírito e matéria compenetrando-se uns aos outros, pelo que Deus e os outros grandes seres mencionados não se encontram distantes no espaço. Eles permeiam cada parte dos seus próprios reinos e até reinos de maior densidade do que os seus próprios. Todos estão presentes em nosso mundo e, de fato, mais próximos de nós do que os nossos pés e mãos. É uma verdade literal que nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, porque nenhum de nós pode existir fora das grandes inteligências que, com sua vida, interpenetram e sustentam o nosso mundo. Conforme exposto, a região etérica estende-se além da atmosfera da nossa terra densa. O mundo do desejo prolonga-se no espaço para além da região etérica, e o mundo do pensamento estende-se no espaço interplanetário ainda mais que os outros. Naturalmente, os mundos de substâncias mais rarefeitas ocupam maior espaço do que os mundos mais densos, que se condensaram e cristalizaram. O mesmo princípio atua nos planos cósmicos. O mais denso deles é o 7, contando de cima para baixo. É representado no diagrama como o maior de todos, por ser o plano com que estamos mais relacionados e também para indicar suas principais subdivisões. Contudo, na realidade ocupa menos espaço do que qualquer um dos outros planos cósmicos. Entretanto, apesar disso, devemos ter em mente que é incomensuravelmente vasto para além de quanto a mente humana possa conhecer. Sua amplitude abarca milhões de sistemas solares semelhantes ao nosso, campos de evolução de muitas categorias de seres cujas condições são aproximadamente idênticas às nossas. Bom, então nós vamos passar agora ao estudo da primeira terminologia Rosa Cruz. Nós vamos falar primeiro da terminologia planos cósmicos. Nós vimos essas duas palavrinhas aí em várias partes do nosso texto, né, que nós acabamos de ler. Mas um exemplo está na parte em que fala, mas que os 7 planos cósmicos se interpenetram uns aos outros. Então, o que são esses planos cósmicos, né? Vamos saber um pouquinho detalhado de o que são. Planos cósmicos são 7 ao todo, e todos os planos cósmicos são estados de espírito, matéria. E eles variam em densidade de matéria. Ou seja, o que a gente entende de espírito, matéria, né? É o polo positivo manifestado como polo negativo. No caso, matéria, né? Por exemplo, o espírito manifesta como matéria. Um exemplo, nós aqui manifestados como corpos. Então, para a gente só entender um pouquinho o que seria espírito, matéria, né? E cada plano cósmico são, na verdade, campos de evolução de infinitos números de seres. Aí, começando com o primeiro plano cósmico, onde estão os seres mais evoluídos do universo, e até o 7º plano cósmico, onde estamos nós atualmente evoluindo. E certamente existem muito mais planos cósmicos, mas para nós, nesse atual esquema de evolução, nos é dado somente conhecer esses 7 planos cósmicos, e ainda assim parcialmente. Esses 7 planos cósmicos não estão, como nós vimos no texto, acima um do outro, né, ou separado, ou ao lado, porque a gente tem só uma noção, tem que ser colocado de 1 ao 7º para a gente ter uma noção, mas eles não estão separados um dos outros, né, e também eles se interpenetram, como a gente pode ver aí, né, dá para ver uma faixinha mais assim amarelinha depois do primeiro ali, para a gente se identificar. Esses 7 planos cósmicos, como nós vimos, eles se interpenetram, não estão acima um do outro, tá bom? E esses
são criados e mantidos pelo Ser Supremo, que é o primeiro plano cósmico. E nós vamos falar dele daqui a pouquinho, mais detalhadamente. Ó, presta atenção. O Ser Supremo não está no primeiro plano cósmico. Ele é o primeiro plano cósmico. É a diferença, tá? Bem grande. Ele não é chamado Deus. Não, ele é o Ser Supremo. Isso. Tá, isso é muito importante, porque as pessoas falam, no primeiro plano está o Ser Supremo. Não, ele não está, ele é. A diferença é muito grande entre estar e é, tá? É interessante aí, só complementando, não nem complementando, mas é só comentando, né? Porque de 7 que a gente conhece, a gente nem conhece os 7 direito. Isso. Né? Então, verdade. não tem nem como você ir adiante sem antes primeiro entender isso aqui. Né? É só para complementar um pouquinho do que a Sueli comentou. Não, mas é verdade. São 7. Isso. E foi dado esses 7 que ainda é possível a gente conhecer, mas mesmo assim a gente não conhece. E mesmo assim a gente não conhece. Às vezes a gente ainda acaba fazendo confusão quando é o mundo do pensamento e o mundo do desejo. A gente faz até uma... Quando é para falar quais são os 7, né, do nosso sistema, aqui a gente já faz uma confusão, imagina, né? Mas a gente vai falar com mais detalhes, então, do Ser Supremo, tá? E aqui, então, sobre os planos cósmicos, se aplica a máxima oculta em sua plenitude, ou seja, que nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. E, aliás, essa máxima oculta se repete a cada plano cósmico, isso não se refere só a esse primeiro, tá? Por exemplo, os seres do segundo plano cósmico, eles vivem, movem e têm o seu ser, em cada ser do primeiro plano cósmico. E já os seres do terceiro plano cósmico vivem, movem e têm o seu ser, e em cada ser do segundo plano cósmico, e assim por diante até os seres do sétimo plano cósmico, que aí é o que estamos nós, né? Onde nós estamos incluídos. E que também em Deus, do nosso sistema solar, nós vivemos, nos movemos e temos também o nosso ser. Então, falando agora de novo do primeiro plano cósmico. Nesse primeiro plano cósmico, só repetindo, né? Estão, então, os seres mais evoluídos do universo. Eles são conhecidos como os 7 grandes logos, que contém todas as hierarquias existentes nos 6 planos cósmicos abaixo. Como nós vimos naquela hora, né? Um abaixo do outro, só para a gente ter uma noção. Então, tem nos outros 6 abaixo. Desse plano cósmico se origina o segundo plano cósmico. Só um minutinho. Olha, estão no primeiro presta, ou no segundo? No primeiro. Presta atenção numa coisa interessante. O Ser Supremo é o primeiro plano cósmico. Isso. Os 7 logos, grandes logos, estão no primeiro plano cósmico. A diferença. Por quê? Porque os 7 grandes logos foram criados pelo Ser Supremo. Isso. Então, a criatura está, o Criador é. Isso. Okay? Isso vale para tudo, temos aqui para Deus. Tá? Isso. E desse plano cósmico se origina o segundo plano cósmico, e de cada logo também se emanam os 7 raios, que também são campos de evolução dos seres que assim evoluem no segundo plano cósmico. Ou seja, temos no segundo plano cósmico 49 hierarquias, né? A gente pode ver por aqueles 7 lá, né? E de cada uma dessas 49 hierarquias, então dali emanam 7 hierarquias, que são o terceiro plano cósmico, que são também campos de evolução de todos os seres desse plano cósmico. E assim acontece até o 7º plano cósmico. Aí aqui só uma notinha importante, que aqui é que o 7º plano cósmico, ele ocupa menos espaço do que qualquer um dos outros planos cósmicos. Olha que interessante, né? Dá a impressão que é enorme, né? Quando a gente olha o diagrama 6, né? Parece um mapa mundi. Põe lá a Rússia como grandão. E dentre os 7, o 7º plano cósmico é o mais denso em matéria.
E apesar disso, ele é incomensuravelmente vasto. Isso a gente viu no texto, né? Está escrito lá bem grande no texto, né? Posso complementar Sim. através de um exemplo, isso que você está colocando, e aí vocês me corrijam. Mas é a mesma coisa que você pegar e colocar um copo de água aqui, ela está numa forma densa. A partir do momento que você transformar ela mais rarefeita, ou seja, na forma de vapor, ela vai se expandir de maneira que vai pegar todo esse espaço que está aqui, ou seja, vai ampliar tudo aquilo que está condensado e vai se espalhar de maneira muito maior e pegar todo o espaço dessa sala, em detrimento do sólido que está dentro de uma xícara. Exato. Então é isso que você quis. E olha que bonito, né? A gente vendo lá pelos 7 logos, depois descendo, então a gente já vê que realmente tem milhões e milhões e milhões de seres para todo lado, evoluindo, né? Também. Então, para ter uma ideia, ali no terceiro plano cósmico, né? Depois que você colocou, 343. Hierarquias. Dentro dessas hierarquias existem muitas criaturas criadas por essas hierarquias. Por isso que ele fala que são infinitas, né? Então, só podemos afirmar que nele há milhões de sistemas solares semelhantes ao nosso. E cada um com um Deus, que nada mais são do que campos de evolução, de muitas categorias de seres, que é o que o Carlos acabou de falar, cujas condições são muito próximas às nossas. Ou seja, no mundo mais elevado do 7º plano cósmico, habita o Deus do nosso sistema solar e os deuses de todos os outros sistemas solares do universo. Então, só para a gente afirmar bem, como eu disse há pouco, os 7 planos cósmicos não estão acima um do outro e todos eles se interpenetram em tudo o que cada um deles contém. Aí a gente puxa uma pergunta interessante. Você fala assim, mas eu não conheço nenhum sistema solar a não ser o nosso. Aí eu falo para vocês assim, nós conhecemos 2 campos de evolução do sistema solar que está do lado nosso. Como que chama esses campos de evolução? Netuno. O planeta Netuno e o planeta Plutão. Entendeu? Então, aí prova, na Fraternidade Rosa Cruz, prova que são sistemas solares muito próximos, inclusive. Esse está tão próximo que influencia a gente, né? Netuno e Plutão influencia a gente lá de cá, né? Aí você fala assim, mas por que Netuno e Plutão de outro sistema solar influencia o ser desse sistema solar? Pela incompetência desse Deus de cá, que não consegue fazer o que deveria fazer? Não, porque tudo está interligado, são processos de evolução, onde se existem seres humanos que necessitam de influência de um campo de evolução chamado Netuno e Plutão, é dado a oportunidade desses campos de evolução prestarem serviço para esses seres humanos aqui. Porque ele não influencia só os seres da Terra, influencia seres de todos os planetas. Porque lembrem, todos os planetas existem espíritos virginais, humanos. Todos os planetas existem espíritos virginais, humanos. Né? Sendo que, como o Maxiano nos ensinou, né? O mais inferior desse é Marte e o segundo mais inferior é Terra. Certo? Aí depois os outros estão lá na frente. Ok? Aí só fazendo um outro comentário, me ajudem a corrigir. Da mesma maneira que a gente acabou de ver que quando a gente está num plano mais sólido e a gente tem uma situação e um contexto, como que a gente vai conseguir enxergar um pouco disso que a gente está falando aí? A partir do momento que você faz com que a água transforme em vapor, ou seja, ela ficou mais sutil, mais etérea, ela vai ampliar. Quando ela amplia e sobe, toma conta desse espaço, dessa sala, a forma que ela vai ter de conseguir enxergar vai ser muito mais ampla do que a forma sólida. A mesma coisa acontece com o nosso veículo físico. Enquanto a gente estiver preso dentro do veículo físico, a gente tem uma visão. A partir do momento que a gente consegue se liberar de maneira consciente, vai aumentar o nosso campo de visão, que a gente vai conseguir enxergar muito mais do que a gente enxerga hoje. Exatamente. E em termos Rosa Cruzes, se você desenvolve um corpo de material, do mundo de vida, você consegue
viajar de um planeta para outro planeta nesse sistema solar. Se desenvolveu um corpo de material de espírito divino, corpo, não veículo, porque veículo nós temos. Nós já temos um veículo de espírito de vida, nós temos um veículo de espírito divino, mas não temos um corpo. Se a gente desenvolver um corpo com material do mundo espírito divino, você consegue viajar de sistema solar para sistema solar. Entendeu? Mas o que acontece com o seu corpo denso? O corpo denso fica aqui. Ele não pode ir para lá, ele fica aqui. Mas se eu precisar de um corpo denso lá, se você viajou com o corpo, mundo do mundo espírito divino, você constrói um corpo lá. Se aqui que é aqui, com a dom da dubiedade lá, você consegue construir um corpo denso de um lado para o outro a partir do de ser adepto, meu irmão leigo já faz isso, né? Você imagina então, você tem um corpo de mundo espírito divino, é fácil fazer isso em qualquer lugar do universo. Bem legal essa explicação. Tem uma pergunta. A Terra também está no processo de evolução. O que é a Terra? O nosso campo de evolução aqui, né? Sim, porque nós estamos hoje no navio da hoje, materialidade, o que é a Terra nós hoje? vamos funcionar em outro plano. Então, nós que estamos evoluindo a aqui, Terra hoje, e o planeta. a Terra hoje é a onda de vida mineral. Física. Fisicamente. Tudo que tem na Terra, que você conhece como Terra mesmo, é onda de vida mineral. Tá bom. Agora... E todos nós estamos aqui. Sim. Estamos sendo servidos por essa onda de vida mineral. Então, voltando à pergunta, à medida que a gente vai evoluindo, nós também podemos ter influências de outros de outros planetas, de outros sistemas solares. Porque, por exemplo, o próprio Plutão, no primeiro Mensagem das Estrelas, ele não aparecia como Porque influência. ele foi, entre aspas, descoberto em 1930. Isso, mas isso devido a isso. O nosso grau de evolução vai aumentando e nós vamos tendo novos acessos, é isso? O descoberto significa o seguinte, que antes de ser descoberto, não havia uma quantidade de seres suficientes, necessitados, para responder àquela influência. Então, ele sempre existiu. Sim, mas da mesma forma que nós todos vamos ter acesso a outros à medida que a gente vai evoluindo. Exatamente. Aí você fala o seguinte, é importante isso, não existia a quantidade de seres humanos necessários para tal, porque a influência de Plutão já era sentida por seres iniciados há muito antes de 1938. Bonito. A influência do Plutão é mais elevada, né? As pessoas estão estudando o espiritual. Possivelmente existam irmãos tão evoluídos que já sintam a influência de planetas que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Os irmãos maiores Os irmãos maiores é um exemplo disso, né? Mas a gente pode dizer que lá na frente nós vamos, entre aspas, descobri-los, ou seja, nós vamos começar a gente vai botar um nome, vai fazer cartaz, vai ganhar dinheiro. Vai ter os tietes de uma coisa de outra. Então, e lembrando, repetindo, né, que um desses sistemas solares é o que nós habitamos atualmente. E vemos que Deus, o arquiteto do nosso sistema solar, ou também o reino de Deus, o criador de tudo que existe, a fonte e meta da nossa existência, se encontra na mais elevada divisão do 7º plano cósmico. Isso mostra a diferença do que o Carlos falou quando falou com referência ao Ser Supremo, né? Agora sim, aqui nós estamos falando de Deus, do nosso sistema solar, que é o seu mundo, ou seja, o mundo de Deus. Da mesma forma que no primeiro plano cósmico, onde temos o Ser Supremo manifestado de maneira tríplice, Deus também se manifesta de maneira tríplice, ou seja, vontade correlacionada com o poder do Ser Supremo, sabedoria correlacionada com o verbo do Ser Supremo e atividade que está correlacionada lá em cima com o movimento do Ser Supremo. E também do mesmo modo que do Ser Supremo emanam os 7 grandes logos, de Deus emanam os 7 espíritos planetários.
E também, do mesmo modo que do Ser Supremo emanam 7 grandes logos, de Deus emanam Urano, Saturno, Júpiter, Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Então, tudo isso aí a gente foi formando o diagrama que está lá, que é o diagrama 6 do conceito, nesse capítulo 5, tá bom? E esses 7 espíritos aí, planetários, eles são grandes inteligências espirituais. Então, a gente sabe, né, são designados espíritos planetários e guiam as evoluções dos seres de cada um dos planetas. E que também são chamadas de 7 espíritos diante do trono. E também vale destacar que cada sistema solar, no 7º plano cósmico, tem os mundos, né? Que a gente sabe que são o mundo de Deus, o mundo dos espíritos virginais, mundo do espírito divino, mundo do espírito de vida, mundo do pensamento, mundo do desejo e mundo físico. Ok? Então, aí nós completamos o estudo sobre os planos cósmicos, né? A gente falando assim mais detalhadamente, cada um daquele... A gente destrinchou o diagrama. Você se achou aí? Agora eu sei onde eu tô. Cabe, né? Onde eu tô quase que não cabe na Tá ali na rabeira. É gente pra caramba, né, gente? Nós estamos na rabeira ali, ó. Cada um desses Urano, mundo Mercúrio. de Deus, nesse último estágio, tem um Deus. Esse Deus que está aqui é o Deus do nosso sistema solar. Isso, então, isso aí é. Se tiver tem um outro Deus parecido com outro mundo de Deus, que é o mundo de Deus dele. O outro é o mundo de Deus dele, o outro é o mundo de Deus dele. Cada um tem o seu mundo de Deus. 7 planetas pode ter Olha lá. um mundo. São 7, ela pegou um a um. Isso, exato. Descemos até o 7º para falar do mundo de Deus. Você já viu o número que dá aqui embaixo? Quando Você já viu nós o número que dá aqui oramos, embaixo? Oi. quando nós oramos e nós nos referimos a Deus, nós estamos nos referindo ao Deus do nosso plano cósmico. Por quê? Só que o poder da nossa oração é porque nós todos somos chispas divinas desse Deus e do Ser Supremo. Aí que tá. Pela nossa incompetência, dado a consciência dos nossos veículos e corpos, a nossa oração chega somente legal. A Deus. Somente a Deus, a Ação Solar, que foi o nosso Criador. E nós somos chispas divinas desse Deus solar. Não de lá. Porque foi o que nos criou, né? Ele é emanado daqui, do Ser Supremo. E lembrando que nós vamos falar do Ser Supremo, acima do Ser Supremo ainda tem o absoluto, né? Mas então quando imagina. a gente fala de Deus interno, que nós estamos evoluindo, nós vamos ter o poder deste Deus. Do nosso sistema solar. Isso. Nem adianta tentar que o Ser Supremo não lhe dará ouvidos. Nem porque nem ouvido ele tem. É igual a Alain mostrou ali, né? No 7 grandes logos lá em cima. Aí eu peguei a última rabeirinha, desci pro 7º para falar do nosso sistema solar, imagine, né? Carlos, os senhores da mente, ele está ali? Não. Sim. Os senhores da mente. Exatamente. Aonde você quer falar? Ele seria um Deus ali, não. Não, ele vai falar. Vou explicar ele já. Calma, ela vai explicar. Agora, só uma coisa interessante para a gente notar aí, é que, primeiro, é uma satisfação a gente ter esse tipo de visibilidade, né? Entendeu? O Missão Rosa Cruz te dá essa visibilidade de mostrar que você é um grãozinho de areia lá embaixo no tal. Mas, por outro lado, é interessante como o Marcelo fala, né? Essas coisas estão mais próximas do que nossos pés e nossas mãos. Então, ou seja, o acesso ao 7º plano cósmico, ele é possível, ao primeiro plano cósmico, é possível desde que eu me desenvolva, né? Como é possível, por exemplo, o acesso a cada um daqueles mundos, né? Então, é bacana entender o seguinte, que tem muita coisa para a gente evoluir, né? É muito bonito a gente saber que tem muita coisa para a gente evoluir. Quer dizer, essa vidinha nossa aqui, ela é uma titica de galinha, né? Do jeito que nós somos um grãozinho de areia, essa vida que a gente vive aqui, ela é titica de galinha, dentro do processo como um todo,
Né? Isso é muito bonito saber. Isso que é a coisa mais maravilhosa, porque você tem hoje essa oportunidade de ver isso daqui, de estar conhecendo isso e de você mesmo ser capaz de ver por conta própria isso que está sendo relatado e explicado aqui. Que é o que que o Carlos explicou ali quando a gente mencionou. A partir do momento que você começa a aumentar a sua consciência, sair desse plano físico, ir para os mundos superiores, você vai conseguir enxergar isso daí de maneira mais... É muito bonito, né? Mas quando você estiver lá, você ainda vai aumentar ainda mais. Da mesma maneira que você está se esforçando aqui, você vai se esforçar lá, você vai subir mais ainda. É aquela sensação. A gente aqui sente, como falou lá, o mesmo marinho, e aqui ninguém nem pisa em cima, nem sabe o que é e tudo mais. Mas a gente vê como tudo é tão grandioso, e a gente tem a possibilidade de chegando lá, né? Então, no todo, nós somos grandes. Sim, sem dúvida alguma. Oh, Deus não faz nada para perder, né? Então, isso é maravilhoso. Gente. Quanto mais sei, mais percebo que nada sei. Isso, exatamente. Eu estava pensando nisso. E o bonito é a gente saber que a gente pode correr atrás, ainda dá tempo e vamos crescer o mais que a gente puder, né? E a gente entra na fraternidade e fala, meu Deus, eu vou aprender tanta coisa, realmente aprende tanta coisa, mas o que a gente mais aprende é que a gente não sabe nada. Então, aí é outra coisa, para completar, é o seguinte, nós falamos de desenvolvimento de mente abstrata, a gente fica falando assim, nossa, como é difícil pensar em esquema de evolução, obra de evolução, caminho da evolução, pensar em falar em matemática, em astrologia, espiritual Rosa Cruz. Aí ele fala assim, beleza, então agora você vai visivelmente abstrata pensando em segundo plano cósmico, terceiro plano cósmico, quarto plano cósmico, quinto plano cósmico. Nossa, ferrou. Aí ferrou de vez. É muito, mas muito Aí vem aquela famosa, Olha que coisa mais maravilhosa. O próprio exemplo, o próprio símbolo aí mostrado é uma cruz. É, uma cruz. É uma cruz. Todos são cruzes. E aí todos formam uma escadinha. Isso, bonito. Isso mesmo. Para frente e para cima. Sempre para frente e para cima. Sempre a escada. Para frente e para cima. Do jeito que está o símbolo aí, ó. É escada, né? É para frente e para cima. É uma escadinha. É uma cruz. E é o exemplo que ele deu para nós, né? Exatamente. Busca a cruz. Isso. Quando a gente pega o diagrama 8, que fala da evolução, no período de Vulcano, nós vamos, só deixa eu ver se meu raciocínio está certo, nós vamos estar acessando conscientemente a região, o mundo do pensamento, não, o mundo do desejo? Conscientemente? Não, falei besteira. O mundo do... Não. O mundo do pensamento? Não, nós estaremos conscientemente no mundo do Espírito Divino. Nós já passamos. E aí, quando a gente... Conscientemente. Que essa é o final de Vulcano. mundo do Espírito Divino. É que nós não estamos ainda no final do terrestre, porque hoje nós só temos nós teremos um corpo de material do mundo do Espírito Divino, que é isso que está ser consciente. Ser consciente é você ter um corpo do mundo e trabalhar nesse corpo. Sim, mas no final do período de terrestre... Não, terrestre não. Não, no do terrestre nós vamos ter... estar conscientemente no qual mundo? Na região etérica do mundo físico. Então, tá bom. Estamos lá embaixo. Estamos lá embaixo. Quem tiver o corpinho alma, né? Não vai ser um grãozinho, vai ser um grão. É um grão. Um grãozinho, depois vai um crescer grão. um pouquinho mais esse grão. É uma coisa para atrapalhar aí. Bom, então, se está tudo bem nos planos cósmicos, nós vamos então passar para a segunda terminologia Rosa Cruz. Que é mais fácil. E que agora nós vamos então falar de ser supremo. Bom, nós podemos ver também, em várias partes do texto, aparecem essas palavrinhas ser supremo, né? Uma delas a gente vê aqui, ser supremo, que é o grande arquiteto do universo. Está lá nessa parte, né? Deus, grande arquiteto do sistema solar. Ser supremo, grande arquiteto do universo. Como vimos, o ser supremo é o primeiro plano cósmico. E ele é emanado do absoluto.
E o absoluto, como nós já vimos em várias partes do conceito, especificamente nessa, ele está além, Max Endel fala que ele está além de toda a compreensão, o absoluto, né? Nenhuma expressão ou símile daquilo que somos capazes de conceber pode dar uma ideia adequada. Afinal, manifestação implica limitação. E eu vou explicar daqui a pouco essa limitação em detalhes. Portanto, o melhor modo de podermos caracterizar o absoluto é como ser ilimitado ou raiz da existência. E é dessa raiz da existência, ou o absoluto, que procede o Ser Supremo, quando se iniciou a grande manifestação do Ser Supremo. Então, o Ser Supremo é o grande arquiteto do universo quando da sua manifestação. E sua manifestação sempre é tríplice, sendo o primeiro aspecto do Ser Supremo caracterizado como poder. E desse primeiro aspecto procede o segundo aspecto, que é o verbo. E desses dois aspectos procede o terceiro, que é o movimento. Como vimos dessa manifestação tríplice do Ser Supremo, procedem os 7 grandes logos. E nesses, como nós vimos, contém em si mesmo todas as grandes hierarquias, as quais se diferenciam mais e mais conforme vão se difundindo através dos vários planos cósmicos. Então, reparemos que no primeiro capítulo do Evangelho segundo São João, o Ser Supremo é chamado Deus. Lá nós vemos, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Desse Ser Supremo emanou, então, o Verbo, ou seja, o Fiat Criador, sem o qual nada foi feito. Nada do que foi feito se fez, nem mesmo o terceiro aspecto do Ser Supremo. Então, esse Verbo é o Filho unigênito, o único gerado, nascido do aspecto poder do Ser Supremo, ou seja, é o segundo aspecto do Ser Supremo. E, só para a gente entender, não tem nada a ver com Cristo, tá? Portanto, o único engendrado, o único gerado, é o exaltado ser que está além de todo o universo, salvo unicamente o aspecto poder daquele que o criou. Então, aí eu tenho sempre uma dúvida. Quando eu estou falando deste Deus de João, eu estou falando do Deus do nosso sistema solar? Não. Então, qual é... Deusão. Ok, então qual é a diferença? Ser Supremo. Sim, só que a gente falou que Deus, a terminologia Deus, é do nosso sistema solar. Por que aí eu uso terminologia Deus? É o que o Max Endel fala no texto. Há uma confusão entre as traduções, nas traduções. Na época da tradução, até o fato de o pessoal confunde Deus com o auxiliar invisível, Deus com Cristo, Deus com Jeová, Deus. Se botasse Ser Supremo, aí piorava a situação, entendeu? Como as Bíblias na época, quando foi a tradução, foi feita de maneira a não provocar muita confusão, lembra que o Jaime falou isso? Então eles botaram Deus, mas não é Deus. Então eu poderia ler. E o São Verbo João estava com o Ser Supremo. Isso, também. E o Verbo era o Ser Supremo. Por isso que eu na realidade, não. O Ser Supremo é o primeiro Não, plano. o texto seria assim, ó. O Verbo estava com o poder. E o Verbo era o poder. Porque lembra, do poder, que é o primeiro aspecto do Ser Supremo, emanou o segundo aspecto, chamado Verbo. Tudo emanou do poder. Isso. E aí o terceiro aspecto emanou do poder e do Verbo. Em conjunto desses dois, emanou-se o terceiro. E daí então vem a frase de baixo. Tudo que foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito por ele. Quem é esse ele? Ser Supremo. Não, o Verbo. É o Verbo. Porque olha só que interessante. Olha como
diferente. Acho que é legal dar uma Mas, olhada que há mas o mais legal é o seguinte, o que é o verbo? O verbo não é nada que liga o sujeito ao predicado, tá? O verbo é a criação, né? Não. O que é o verbo? O verbo não é a criação. Isso, do som. Não palavra, som. Som é mais que palavra, certo? Tá? Então, isso que é importante de saber. Quando a gente fala nota-chave... Graças à manifestação do segundo aspecto do Ser Supremo, chamado verbo, em todos os planos cósmicos, é que aqui nesse plano cósmico, aqui no sétimo plano cósmico, na titica de galinha aqui do mundo físico, a gente consegue criar através da palavra. Graças à manifestação de segundo, ele permeia todo o plano cósmico. Por isso que é quando a gente... Seria várias oitavas. Né? Várias oitavas, exatamente, várias oitavas. Exatamente. Por isso que Max Anderson fala que a palavra é criadora. Tomar muito cuidado com o que você se fala, porque na essência é isso. Tudo foi criado a partir do som, né? Palavra, por exemplo, é som, tudo. E tudo que a gente cria através da palavra. Porque a palavra não é uma coisa só falada. A palavra é pensada, a palavra é desejada. Né? O som, entendeu? Então, isso que é bacana. É importante, por isso que ele fala, o verbo estava com o poder e o verbo era o poder. Tudo que foi feito pelo verbo, pelo som. E nada tem sido feito, foi feito sem ele, sem o som. O som é o arquétipo. Por exemplo, a gente consegue construir um arquétipo agora, aqui, nesse momento, um arquétipo de uma ideia, um arquétipo de qualquer forma que a gente quiser, graças à manifestação do verbo. Se o verbo não tiver manifestado, você não consegue fazer isso. Entendeu? Então, o verbo é manifestado e nós temos órgãos para trabalhar com esse verbo, que é outra coisa importante também. A gente tem a mente criadora. Sem a mente criadora, podia ter o verbo e não consegue criar. Por exemplo, as plantas não têm mente, o animal não tem mente. Então, ele tem o verbo está presente, mas ele não consegue ter acesso a isso, porque ele não tem um órgão, um elemento aqui que saiba trabalhar com isso. Entendeu? Tá claro. Ok. É meio complicado, mas é bonito. Não, mas foi importante. E outra coisa, agora outra... Sim, e vai mais além. Esse Filho unigênito, único gerado, né, na Bíblia, ele é tido como Cristo. Isso. Cristo foi o único gerado de Deus. Não, para a Fraternidade de Rosa Cruz, não, porque Cristo, inclusive, não tem nada a ver com Deus nesse sentido. Cristo é da onda de vida dos arcanjos. Isso. Né? E Deus é do Senhor da mente. Então, né, esse único Filho unigênito, o único gerado, é o verbo que foi gerado, consubstanciado pelo poder do Ser Supremo. Então, está se falando do primeiro... Olha São João está falando do primeiro plano cósmico, não do sétimo plano cósmico. Você vê a estatura espiritual de São João para ele conseguir falar isso lá em cima. E quando eu falo de Santíssima Trindade, daí não. Nós vamos falar sobre isso. Sim, aí eu estou falando. Aí sim, aí é o Pai. Aí nós descemos aqui para a Titica de Galinha. Agora nós estamos lá no... Para a nossa onda aqui no... Estamos lá nos... É que assim, né, quando a gente lê a Bíblia, para mim é tudo uma coisa só, né? Aí quando você vai olhando, é sempre a dúvida. Essa é a maravilha. E outra, só fazendo um ponto aí do que você mencionou, Carlos, me corrijam de novo. A gente, pela separatividade que a gente tem hoje e por conta do nosso momento atual, a gente precisa ter essa separatividade. E a gente então começa a dar nome aos bois para explicar. Então quando a gente fala assim, na Fraternidade Rosa Cruz, não. É que na verdade isso está disponível para todo mundo, mas dentro da fraternidade ela explica de maneira mais clara do que alguma outra entidade que não pode ou não consegue falar de maneira tão clara como está sendo exposto. Por isso que a gente fala que na Bíblia você só consegue ler nas entrelinhas. Aí daí você tem que meditar, você tem que ir atrás do curso bíblico, você tem que procurar mais material, ir na Corine Eline, que dá uma elucidação muito boa da Bíblia, né? Porque senão a gente cai nessa. Imagine para mim, preparar esse trabalho também. Porque se você olhar, não é fácil. Estamos aqui embaixo. Sim. Então, a gente é um grãozinho de areia perto dessa imensidão. Isso. Então, por isso que a própria
na religião eu aprendi, né, muito dos mistérios, né? Uhum. O mistério da Santíssima. É o que nós vamos falar daqui a pouco. É porque eu acho que a gente está num grau de evolução que é muito difícil a gente alcançar esta explicação. Exatamente. Eu só dando um toque em relação à Bíblia, que é uma coisa que sempre, como é que eu vou dizer? Ela é tão grandiosa que ela consegue estar lá tudo que a gente está estudando aqui. Mas também está lá as historinhas delicadas que as pessoas mais simples do mundo conseguem acessar para ter uma vida mais digna. Sim. Atende a todo público. Por isso que ela é o livro mais vendido no mundo. Mais vendido no mundo. É mole? Que atende o público inteiro. Mas é. E por isso que fala que o conceito é a Bíblia trocada em miúdos. Mas só que você não pode se prender só a ele, porque aí você fica mais, assim, na meu ver, na parte intelectual. Sim. Você tem que pesquisar mais e tem que ler a Bíblia junto para você compreender mais, né? Bom, quanto ao verbo se fez carne, como a gente já viu ali, não é no sentido limitado da carne de um corpo, mas carne de tudo quanto existe no universo. O verbo é o fiat criador. É ele que modela a substância raiz cósmica, que é a expressão do polo negativo do absoluto. É tudo o que vemos manifestado como formas minerais, vegetais, animais e humanas, que é espaço cristalizado primordial. Ela é o material que Deus atrai e que externa a sua esfera imediata quando Deus deseja criar. Então, pode falar, continue. Escolhendo um lugar apropriado do espaço e preenchendo com a sua aura, permeando cada átomo da substância raiz cósmica, dessa porção particular do espaço com a sua vida. Então, aí nós estamos falando o seguinte: a substância raiz cósmica é um material do Ser Supremo, que está lá no primeiro plano cósmico, e ele, quando ele se manifesta, ele permeia esse material por todos os planos cósmicos, inclusive o sétimo plano cósmico. É esse material, substância raiz cósmica, que Deus do nosso sistema solar, Deus lá do sétimo plano cósmico, utiliza para criar. Entendeu? Expande a consciência. Ele pega o material está bruto. Aí ele usa o verbo para dar formas a esse material, através de sons. Né? Lembra? Cada material tem um som, a sua nota-chave. Mas o material bruto é a substância raiz cósmica. Entendeu? Então a substância raiz cósmica é o material bruto. O que você vai criar com essa substância raiz cósmica, tipo de campo de evolução, de planeta, o caramba 4, de sol, não sei o que, cabe ao Deus. Então Deus usa, e aí ele usa, daí ele fala assim, mas como é que eu tenho um material, como é que eu vou criar esse material? Aí eu uso o som, o verbo. Então ele usa o verbo, a palavra, o poder da palavra, o poder de fazer vibrar esse material e dar sentido a esse material. Então, esse aqui vai ser um material químico, esse vai ter um material sólido, esse vai ser o gás, esse daqui vai ser o líquido, esse aqui vai ser assim, esse aqui vai ser assado, blá, blá, blá. Então ele faz isso, entendeu? Então, substância raiz cósmica é uma coisa do Ser Supremo, utilizada por todos os planos cósmicos, inclusive pelo nosso. Foi assim que ele criou. Lembra que a Sueli falou? Deus reserva uma porção do espaço. Então que é reservar? Ele envolve com o seu corpo uma porção de espaço. E nessa porção de espaço tem uma quantidade de substância raiz cósmica. Está lá, certo? Isso. Aí ele chega e pega o poder do verbo que ele tem, que você tem, todos nós temos, poder da palavra, de criação, e cria tudo que tem que criar ali. Entendeu? E que chama-se esquema de evolução. Só que ainda a gente não tem esse poder criador. Não, nós não temos. Deus tem. Deus faz isso. Nós ainda não temos. Agora a gente tem a palavra, a gente ainda não tem o poder criador. Sim. Veja bem, nós não temos. Os irmãos maiores já têm, os adeptos também têm. Então essa substância raiz cósmica, sem o verbo, seria o caos, então? Não teria como. Não criaria. Você teria o material, mas não saberia como sensibilizar esse material. Como é que você vai fazer esse material aqui ter uma vibração que você conheça como sólido? Esse outro tem uma vibração que você conhece como líquido. Aí esse outro você conhece como éter. Esse é depois. Mas primeiro você tem que dar
a forma da matéria, para depois você dizer o seguinte: essa matéria vai se mover ou não vai se mover? Achei que a nota já era... Não. A nota só dá o chacoalho, entendeu? Tanto, Que é a vibração. Tanto que o João disse lá, né? E o verbo estava com o poder. Isso. Poder. E o verbo era poder. Exatamente, que é a primeira. Que é o que você acabou de explicar. Isso, Se eu entendi, é isso mesmo. Para responder ao que o Thiago questionou. Exato. Isso. Então, a substância raiz cósmica é um material derivado do Ser Supremo, certo? O atributo poder, o atributo verbo, são atributos. São o quê? O modo como eu uso, como eu trabalho com essa matéria. Entendeu? O modo que eu trabalho com ela. Eu vou mostrar uma figura também, talvez dê para a gente entender um pouquinho melhor, porque essa modelagem é feita de modo semelhante ao que produz as figuras geométricas, para ficar um pouquinho mais claro, né? Por meio de vibrações musicais. Olha que legal que ela fez. Como, por exemplo, olha que bonito. Opa, mais um. As figuras de Chiladini, com experiências de vibrações de uma placa com areia sobre ela. E sobre a borda a passagem de um arco de violino. Dependendo de como se passava o arco, figuras geométricas com padrões eram geradas. Então, tá vendo? Aí você tem o seguinte: o poder é o cara que está com o negócio do violino na mão. Esse é o poder, certo? A substância raiz cósmica é areia, certo? Né? E o verbo é ele passar o arco de violino ali, fazendo um som que faz com que, cara, depende. Se ele bota o arco assim, faz um som. Se ele põe assim, faz outro som. Se ele põe assim, faz outro som. Entendeu? Então aí nós temos a explicação do poder e a substância da substância raiz cósmica e do verbo. O subsídio para tudo Só não isso, tem um movimento aí, tá? Ademais desse exemplo, e é real, na própria fraternidade tem um livrinho que fala justamente sobre isso, que é a escala musical. Isso. Explica exatamente isso. Que explica e mostra e demonstra. E tem outro ponto interessante, que pelo menos eu já vi exemplo aí, onde, acho que, não me recordo aqui a hora, agora, mas quando você está numa cadência de som, ele pode ser, inclusive, até destrutivo, né? Ah, sim. Sim. Uhum. E falo mais para você. A Sueli vai mostrar aí que Deus usa isso. Para destruir. Porque nós vamos ver agora como o Ser Supremo... Só que ele usa isso para destruir na hora que tem que ser destruído. Sim, sim. E nós, por incompetência, como a GNB falou, nós não temos essa capacidade ainda. Então, quando a gente usa, a gente pode usar para destruir sem querer, que é essa que você falou. Isso. A gente marchar vai ver agora, com a mesma nota. Isso, é o que está no conceito. Um dos exemplos é esse. Lembra disso? Então, a gente vai ver com calma, detalhado, como é que é. É a representação de Jericó, né? A gente vai ver como o Ser Supremo se manifesta e cria o universo. Ou seja, o primeiro aspecto do Ser Supremo, o poder, concebe ou imagina o universo antes do começo da manifestação ativa, incluindo as grandes hierarquias que habitam os 6 planos cósmicos e os milhões de sistemas solares do 7º plano cósmico, sendo que, novamente repetindo, um deles é o nosso campo de evolução. Olha lá, nós estamos. Então, sabe que esse ponto aí? Nós estamos. Olha lá onde nós estamos. Como está escrito, né? Concebe ou imagina. Essa palavra imagina não é físico, né? Não, isso aí é como a gente na ideia, como se deu uma ideia. Então, eu quis chegar nesse ponto ideia. Aí. Ou seja, não existe nada físico nesse ponto que a gente está aqui hoje tratando ali. É só algo intangível, né? Que chama de grande arquiteto, né? Sim, sem dúvida. Exatamente assim. Cria, imagina. Está elaborando. A diferença é que a diferença dele para com a gente é que quando ele concebe e imagina,
quando ele parte para fazer, ele faz exatamente como ele concebeu e imaginou. Nós não, a gente concebe e imagina. Quando a gente faz, sai um negócio. Tanto que você tem as etapas, né? Você pensa, aí nunca você sai. desenha, revisa. Então, nunca sai. Aí a gente fala assim, nós melhoramos. Nós não melhoramos, não. Nós fomos incompetentes de puxar aquilo aqui. Estraga no final. Você fala, eu melhorei. Aí danou de vez. Melhorou. Bom, então, o segundo aspecto do ser supremo, agora vamos falar que é o verbo, se manifesta na matéria como forças de atração e coesão. Então, dando a capacidade de se combinar em várias classes de formas. Assim, o grande e primordial verbo trouxe à existência, em sutilíssima matéria, todos os diferentes mundos e suas bilhões de formas, que desde esse tempo foram copiadas e trabalhadas em pormenores pelas inúmeras hierarquias criadoras. Entretanto, o verbo não podia fazer isso antes do terceiro aspecto do ser supremo, que é o movimento. Por quê? Para preparar e despertar do seu estado normal de inércia, como o Carlos explicou há pouco, a substância raiz cósmica, pondo os inúmeros átomos inseparáveis a girar em seus eixos, colocando esses eixos em diferentes ângulos, uns em relação aos outros, e dando a cada estrutura atômica diferente grau de vibração. Olha que lindo, né? Lindo, né? E os diferentes ângulos de inclinação dos eixos e as intensidades vibratórias permitem à substância raiz cósmica formar diferentes combinações. Aí fechou, né? Então, sobre a substância. Muitas delas a nossa querida ciência da química e da biologia e da física consegue medir e entender, e muitas delas não conseguem. Acabou de aparecer aí um pedaço de um meteoro, não sei se vocês ouviram falar na semana, se não é BBC, um pedaço de meteoro que tentaram descobrir, que falou assim, ó, tem um mineral aqui que não é pego por nenhum espectrômetro, ou seja, é um mineral que não existe na Terra. Significa, é uma matéria que tem um grau de vibração e um ângulo que não é lido por nada, porque você não... Aqui no Brasil, ele é físico, né? É material químico, físico, sólido, mas que nós aqui da Terra não sabemos o que é. E não é criptonita. Bom, então, para dar continuidade, né? Super-homem. Não sei se não é. Se ele tivesse aqui. Bom, para dar continuidade, então, só repetir esse pedacinho para poder entender o contexto ali. Os diferentes ângulos de inclinação dos eixos e intensidades vibratórias permitem à substância raiz cósmica formar diferentes combinações. Tais combinações constituem a base dos 7 grandes planos cósmicos. E havendo diferentes inclinações dos eixos e diferentes intensidades vibratórias em cada um desses planos, as condições de combinações de cada um dos planos são diferentes das de qualquer outro, em consequência da atividade do verbo, o fiat criador. Então, durante o período de manifestação, ou seja, o funcionamento do universo, é também o primeiro aspecto do ser supremo, o poder, que dissolve tudo o que se tem cristalizado, sem mais possibilidades de futuro crescimento. Então, quando chega ao final da manifestação ativa do Ser Supremo, o fim de mais um período de manifestação do Ser Supremo, né, que acaba aí o primeiro aspecto, ou seja, poder reabsorve em si mesmo tudo que existe, até o alvorecer de um novo período de manifestação. Acho que isso responde ao que o Glauco perguntou. Né? Então, e como é que ele reabsorve? Fazendo aquilo que o Glauco falou. Isso. Ele como se ele fosse tocar a nota-chave de destruição de todas as matérias que foram criadas, porque não precisam mais, não são mais necessárias. Não existe ninguém que precisa usar aquilo para evoluir. Então ele traz tudo de volta fazendo isso.
E é o poder que faz. Então você começa pelo poder na ideia, na concepção e termina com o poder. Você viu essa? Isso é do pó viemos do pó? Não. Viemos, não, né? Isso aqui embaixo. Isso é lá em cima. Quer dizer, quando ele, Para mim, o que é aqui embaixo, o que é lá em cima. quando ele dissolve, só sobra a substância raiz cósmica. Sobra a substância raiz cósmica, pronta para ser usada para outros ou para ele mesmo, porque volta à economia da natureza, como se fala, né? Aqui embaixo fala assim. E aí volta ele de novo, não como ser supremo, não manifestado. Então ele não se manifesta. Então ele não é mais poder, verbo e movimento. Ele é um ser supremo. Bonito, né? Acima do poder. Não, é igual quando a gente está lá no terceiro céu, nós somos o quê? Somos um ego. Sim. Só ego. Mas nós não temos corpo denso, nem corpo vital, nem corpo de desejo, nem mente. Entendeu? Então a mesma, né? Como em cima e embaixo. Então a gente é como se não estivesse se manifestado lá no terceiro céu. Porque nós não temos esses 4 veículos. Aí a gente vai descendo, vai pegando material. Sim, aí a gente se manifesta. É a mesma coisa Aí se como se manifesta. fosse o som pegando... Quando nasce aqui, a gente se manifesta, entendeu? Isso. Então, o movimento vem depois do verbo? O movimento, ele vem... Vem, depois. É o terceiro aspecto. É o terceiro aspecto. A Sueli Do ser mostrou- supremo, isso. Ela descreveu lá poder, Verbo, movimento. Eu posso falar que o movimento é o dar vida a esta Não. forma do átomo se movimentar? O não movimento, dar o vida? movimento ele prepara, não, quem dá a vida mesmo é o verbo, nesse sentido, entendeu? Porque o movimento ele prepara o material para tirar da inércia. O que é inércia? Tá vindo tudo para cá, aí vem o movimento e fala assim, para aí, para. Então ele para. Porque o movimento também é parado, o movimento não é só assim. Por que parou? Para aqui, porque o verbo vai chegar agora aqui, vai dar o tom para cada um. Você vibra assim, você vibra assado, você vibra assado, você vibra assado. Então aí, vibrou, beleza, está vibrando. Aí se ele vai se movimentar para um lado ou para o outro, depende de quem? Das criaturas que vão usar. Tipo assim, se a água está aqui, ó. Se eu puser a água aqui, mas eu criatura pus. Ela está ali, ó. Ela está aqui. Né? Quem é que colocou ela aqui? Isso aqui é o verbo e o movimento. Essa água aqui tem um grau de vibração, H2O. Né? 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, vibrando no tom do verbo e se movimentando segundo o movimento. Ela não está sozinha. Se você botar um microscópio, você vai ver essas moléculas indo para lá e para cá. De 2 em 1, mas indo para lá e para cá, não é assim? É o seu movimento, Aí, e quando é que isso muda? Quando eu pego aqui e, usando o movimento, ponho ele aqui de novo, entendeu? Mas se não tiver todo esse movimento aqui, eu não tenho nem água, certo? Ele dá a possibilidade. Tem um sentido essa pergunta do Thiago. Qual o motivo que te levou a fazer essa pergunta, Thiago? Eu meio que confundi o verbo e o movimento ali. Poder, verbo, para chegar no movimento. É que na verdade os 3 atuam em conjunto, só que cada um atua no momento necessário, né? Eu entendi o que você falou, porque o que falou foi o seguinte: o verbo ele usa a força de atração e coesão, né? Certo? Para colocar em vibração a substância raiz cósmica. Só que a substância raiz cósmica está parada. Aí o movimento ele tira ele da inércia e prepara a substância raiz cósmica para receber o verbo. Só que o verbo, essa parte já está pronta, né? O que o movimento faz é sempre tirar da inércia. A inércia é um fator claro de tudo que está no universo. Tudo que está no universo, se ninguém fazer nada, ela continua do jeito que está. Entendeu? É igual a nossa vida aqui. Se não tiver os petelecos de vez em quando, a gente continua no nosso estado de conforto. Não é verdade? Mas tudo está em movimento. Então, mas a inércia é movimento. Por exemplo, o que é inércia, na física falando? Inércia é o seguinte: se eu não tiver atrito aqui e empurrar esse copo vai ter uma velocidade constante infinitamente, não é assim? Infinitamente, né? Se eu não tiver atrito aqui. Né? Então, isso é inércia, infinitamente inércia. Quem é que faz parar isso daqui? Uma outra força chamada força de atrito. Então, a força de atrito é um movimento. Entendeu? Aqui é o movimento. Por quê? Porque ele vai ficar aqui. Aí eu tenho a força de atrito, ele, graças à força de atrito que está fazendo assim, está se movimentando para cá, e está não deixando de fazer, até chegar e parar. Esse é o movimento. Aí, uma vez estado aqui, aí entra o verbo. O verbo já está pronto, ele já fez o trabalho dele.
Ele precisa apenas sintonizar ou harmonizar ou vibrar esse material, né? Dessa forma. Então, ele fez isso daqui, depois que o movimento conseguiu parar, aí o processo, aí fica pronto para a criatura usar, entendeu? Sempre assim. Então, tudo começa, por isso que ele fala assim, tem o poder, tem o verbo e tem o movimento. O movimento é que tira qualquer coisa do status quo que está. Isso. Se não tivesse o movimento, a gente continuaria em status quo, tudo continuaria. Por exemplo, se não tivesse o corpo de desejos, o corpo denso cresceria infinitamente. Lembra disso? Uhum. Né? Na planta, por exemplo, não tem um corpo de desejo, então tem corpo de tal, tá, cresce e tal. O corpo de desejos é o movimento. E se você estudar legal, você vai ver que o corpo de desejos é o movimento porque advém da atividade, porque advém do Espírito Santo, porque advém de Jeová, que é a força cristalizante. Ó, desceu, tá vendo? Entendeu? Tá lá, ó. Eu tenho uma Preparar dúvida. e despertar o Bonita, né? estado normal da inércia, a substância Isso. Bonito, Eu nossa. tenho uma coisa. Isso é bacana para ficar. Quando foi construído, por exemplo, o período de Saturno, tá? Ele foi construído da substância raiz cósmica? Tudo, Né? tudo. Quando ele dissolveu no final dele, passou para... Aí não é o poder. Não, aí é Deus do nosso sistema solar. Aí é o Deus do nosso sistema solar. É ele que vai Ele vai mostrar. absorver. Ela vai mostrar. Calma. Calma, senão ela vai mostrar aqui. Eu não sei. Porque A hora que chegar na Santíssima Trindade. Não, é agora, mas eu acho que... Vai. Vou fazer um pedacinho. Fazer um Senta pedacinho. pro coelho, senta pro Não vai dar para correr. Vai. Todos os mundos foram criados ao mesmo tempo? Então, nós vamos passar para a terceira terminologia. Mundos de Deus. Milhões de seres e mundos e deuses e criaturas, tudo ali, ó. Sétimo plano cósmico. Tá bom? Bom, então nós vamos passar para a terceira terminologia, Isso é mais que fácil. a Santíssima Trindade ou Trindade Divina, e que vamos falar também do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós podemos ler também várias partes do texto, uma delas está lá, a divisão da divindade em Pai, Filho e Espírito Santo, nessa parte do texto, tá? Então, o que é a Santíssima Trindade, também chamada de Trindade Divina? São os três aspectos de Deus, da divindade que forma o propósito de poder primário de tudo que já foi ou será. Podemos chamá-la também da doutrina da Trindade, que é um fato, né? Deus é um, mas ao mesmo tempo ele é trino, incorporando então agora o Deus Pai, ou seja, o princípio da vontade, o Deus Filho, ou seja, o princípio da sabedoria, e o Deus Espírito Santo, ou seja, o princípio da atividade. Isso tudo está no sétimo plano cósmico. Isso, é só no sétimo agora. Todos são um poder espiritual definido, intimamente relacionados, funcionando como uma unidade, igual nós vimos também no Ser Supremo, né? Ou seja, vamos ver que interessante. O mistério da Trindade na unidade. Aqui nós vamos ver o seguinte, olha que interessante. O Pai aqui não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, e o Filho não é o Pai, e o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, entendeu? É Deus e pronto, acabou. É Deus. Bom, Sem questionamento. sem questionamento. Aceita. Bom, São João... Pode entender que é porque Deus tem o poder da vontade, da sabedoria e da atividade. Então ele tem o poder da criação. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides. Eu vou explicar já. Você vai ver que fato Por enquanto legal. é importante saber isso. Tá? Isso. Que o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus e o Pai não é Deus. Calma aí. Deus é um ser. Isso. O Pai e o Espírito Santo são outros seres. Inclusive, olha, São João, ele nos fornece uma definição maravilhosa da deidade quando ele fala Deus é luz. E nós percebemos que o termo luz vem sendo usado para ilustrar a natureza do divino nos ensinamentos Rosa Cruzes,
especialmente no que diz respeito ao mistério da Trindade na unidade, que é o que nós acabamos de ver. E está claramente ensinado na Bíblia que Deus é uno e indivisível, porque não existe contradição alguma também a gente atribuir multiplicidade a Deus, tá bom? Da mesma forma, nós não pecamos contra a unidade da luz por distinguirmos as três cores primárias em que se divide a partir da luz branca, onde nós vemos se retratando as três cores primárias, né? O vermelho, o amarelo e o azul. Essas três cores primárias correspondem aos três aspectos de Deus, que não têm princípio e que terminam em Deus, se bem que só se exteriorizam durante a manifestação ativa, ou seja, o azul representando o aspecto Deus Pai, o amarelo representando o aspecto Deus Filho e o vermelho representando o aspecto Deus Espírito Santo. Aí, então, agora nós vamos entender como é que funciona a Trindade em seu tríplice papel durante a sua manifestação, por meio dos exercícios das suas três funções divinas. Aí vai ficar mais fácil a gente entender, tá? Que é a criação, a preservação e a dissolução. Quando Deus exerce o seu atributo de criação, ele aparece como Deus Espírito Santo, ou seja, como Jeová, que foi explicado agora há pouco sobre a criação, né? Nessas condições, ele é o Senhor da lei e da geração, projetando o princípio solar fertilizante e indiretamente através dos satélites lunares ou das luas de todos os planetas. E quando se trata de fornecer corpos para os seres que estão evoluindo em um esquema de evolução. Aí, quando Deus exerce o seu atributo de preservação, com o propósito de sustentar os corpos gerados por Jeová, sob os domínios da lei da natureza, ele aparece como Deus Filho, o Cristo, o Redentor. Então, aí está irradiando os princípios do amor e da regeneração, diretamente para qualquer planeta, onde os seres que estão evoluindo em um esquema de evolução necessitem desse auxílio, livrando-as das malhas da mortalidade e do egoísmo, induzindo-as a praticar o altruísmo e a obter a vida infinita. Quando Deus exerce o seu atributo de dissolução, ele aparece como Deus Pai, que chama então os seres de volta, né, que estão evoluindo em um esquema de evolução, de volta para o lar celestial, a fim de que sejam assimilados os frutos da experiência e do crescimento anímico por esses seres que estão evoluindo, entesourados durante o dia de manifestação. Este solvente universal, o raio de Deus Pai, é emanado do sol espiritual invisível. E esse processo de criação e nascimento, de preservação e vida, de dissolução e morte, volta ao autor do nosso ser, ou seja, da Deus, e pode ser observado em todas as partes, fazendo-nos reconhecer o fato de que são atividades do Deus Trino em manifestação. Um exemplo que a gente pode dar é a nossa vida aqui, a nossa vida e a morte, né? Então fica mais claro isso, né? A gente nasce, preserva a vida e depois morre. Isso. Então, nós vamos aqui a uma dúvida intrigante e ao mesmo tempo muito interessante, que é explicada pela filosofia Rosa Cruz, que é como se compõe a Santíssima Trindade para nós aqui no período terrestre. É legal. No período de Saturno, a onda de vida em que estava passando pelo estágio humanidade era os senhores da mente. Então, só uma perguntinha, nesse período, quem exercia os atributos de Deus? Quem exercia que a gente o viu atributo? lá fora? Os três atributos da Trindade. Vontade, sabedoria e atividade. Quem que exercia esses atributos?
Os espíritos virginais? Não. Não sei, Não. eles também. Não. Não, No também. início, lá no início do período de Saturno. Período Então, lá no Saturno. Saturno. Quem? Supremo. Não. Deus desse, Os senhores da É o Deus sabedoria. desse dia de Opa. manifestação, né? Quem? É o nosso Deus, né? Nosso Esse dia de Isso, manifestação. perfeito. Deus, o Deus, o ser Deus. Que criou o nosso sistema solar. Tá? Ele exercia os 3 atributos. Isso. Ele era a Santíssima Trindade. Ele era. Ele era a Santíssima Trindade. No período de Saturno. Aí continua aí. Isso. Fica vendo que interessante. Olha que lindo, gente. Olha que Nós vamos interessante. chegar lá, vai ficar mais claro. A humanidade era os senhores da mente, mas quem Isso. exercia os 3 atributos era Deus, o ser Deus. Ser Isso. Deus. Era isso que a A gente região- queria Agora presta atenção, vamos ver. entender. Ó, que tava perguntando. olha No só. final desse período, O que aconteceu no final desse um período? ser, senhor da mente, conseguiu aprender tudo que um senhor da mente precisava aprender até o período de Vulcano. Ele se tornou, então, o mais elevado iniciado do período de Saturno e alcançou o mérito de criar um corpo, com C maiúsculo, formado por materiais do mundo de Deus, mundo de Deus, e né? de quase todas as 7 regiões desse mundo. Por isso, foi dada a ele a atribuição de Deus Pai, expressando então o princípio vontade. Eu não sabia. Esse é aquele diagrama que a gente Agora- sempre vê em 3. Sai, então, dessa função. Né, ele delega a função vontade para esse senhor da mente. Que já alcançou todas as... Exatamente. Aí fica vendo, vai lá, continua. Então, tem mais ó, ainda, tem mais. no período solar agora, a onda de vida que estava passando pelo estágio de humanidade, nós sabemos, eram os arcanjos. Aí, nesse caso, quem exercia os 3 atributos de Deus, novamente? No Vontade... início, no período solar, no início do sabedoria. Senhores também. exercia quem? O quê? Você tem 3 atributos. Pai sabe vontade. Quem ele exercia, que atributo exercia? O Deus, Vontade. que a Regiane falou, vontade. E os outros 2 atributos? Quem exercia? Deus. Isso, aí sim. Então, você não tinha trindade ainda, você tinha o Senhor da mente delegado ao atributo poder e Deus continuando Poder ou vontade? Entendi. Com 2 vontade, desculpa, Isso. vontade, e o Deus mantendo poder. o atributo de sabedoria e atividade. Isso. Certo? Mas ele vai delegar. Agora, Porque, olha, vai lá. no final desse período, Olha lá, que interessante. um ser arcanjo, que conhecemos como Cristo, conseguiu aprender tudo que um arcanjo precisava aprender até o período de Vulcano. E aí o que aconteceu? Então, ele se tornou o mais elevado iniciado do período solar e alcançou o mérito de Olha lá. criar um corpo formado por materiais do mundo de Deus, de quase todas as 7 regiões desse mundo, mas menor do que o do mais elevado Senhor da Mente, Olha lá. que nós mencionamos Ali tem anteriormente. 3, ali tem 2, tá vendo ali? ó? Isso. Tá vendo? Ele não chegou lá no último. Isso. Por isso que a ele foi dada a atribuição de Deus Filho, expressando o princípio sabedoria. Então, Ok? eu tenho a vontade. Você tem sabedoria. E a sabedoria agora. Agora Isso. ficou fácil. Por quê? Aham. Por quê? Falta Por só quê? mais um, Ó, quer ver? ó, ficou fácil agora. Agora Por quê? é legal, gente. Ó. Por que ficou fácil? Porque Já no período lunar, a onda de vida que estava passando pelo estágio humanidade eram os anjos. a pergunta. Então, no início do período lunar, quem exercia os 3 atributos de Deus? Vontade, sabedoria e atividade. Vontade quem era? Quem é? O Senhor da Mente. O É Senhor um da Senhor, Mente. é um É. cara só. É um só. No segundo, sabedoria. Cristo. Cristo, Deus Só Filho. Cristo. Isso. Um arcano, Cristo. Cristo. E o terceiro, quem exercia? Jeová. Não, também. No início do período lunar. Isso. Deus. Então, você Exatamente. tinha uma trindade divina que estava delegado o atributo vontade, delegado o atributo sabedoria, e Deus continuava trabalhando com o atributo atividade. Atividade. Aí Uhum. aconteceu no final, Aí, eles... Pera um pouquinho. no final, No final desse período, o anjo, né, que conhecemos como Jeová, conseguiu aprender tudo que um anjo precisava aprender até o período de Vulcano. Então, ele se tornou o mais elevado iniciado do período lunar.
e alcançou o mérito de criar um corpo formado por materiais do mundo de Deus e de quase todas as 7 regiões desse mundo, mas menor que o Cristo. Tá bom? Você vê que ele só tem um cotoquinho lá no mundo de Deus, tá vendo ali? Uhum. Aquele pontinha então, aquilo lá é um corpo Por isso do mundo que, de Deus. é por isso que foi dada a ele a atribuição de Deus Espírito Santo, expressando então aí o princípio atividade. Então eu estou falando Pai, senhores da mente. Não. Pai, Pai, Senhor da mente. Um Senhor da mente. Um Senhor da mente. Filho, Cristo. Um arcanjo. Isso. Um anjo. Isso, exatamente. Tá? Sempre um, Só tá? que foi É um a ser. divisão que foi feita, né? Pra gente entender melhor a quem eram os atributos, Foram né? 3 seres. 3 seres. Sim. E nesse ritmo, agora, nesse período terrestre, alguém vai ter que substituir. Não tem E substituição o que mais. aconteceu com o Pai neste momento? O Pai que Deus. estava no movimento todo. Não, Deus. nunca teve o Pai com o movimento todo. É Deus. Então, e o que aconteceu? Deus. Pai é um atributo. Não. Filho é outro atributo, o Espírito Esse Santo é outro atributo. Deus que nós falamos o tempo todo, que ele tinha Ele tá só tá mantendo as coisas funcionando. Mas ele é um ser como Deus é um ser. É um ser. É um ser. É um ser, e para você ver, conversar, bater papo com ele, você tem que criar um corpo de material do mundo de Deus. Mas ele não está exercendo nenhum dos poderes. Todos os poderes estão delegando. Estão delegados, só que ele está mantendo tudo isso. Sim. Toda a substância raiz cósmica, de tudo que está escrito, tudo que precisa, ele está mantendo. Não só está mantendo, mas está fazendo o quê? Dissolvendo. Constante. Lembra que fala? Deus está sempre criando e dissolvendo. Esse é o trabalho dele, criar e dissolver, criar e dissolver, criar e dissolver. Por exemplo, período Saturno, período solar. Mas o poder de criar foi delegado. Não é o poder de criar, é o poder de manter. Todos esses poderes do Senhor Manter. também. É que na manutenção você cria também. Na manutenção você cria. Gente, criar não é uma coisa, vou criar do nada. Você vai criar a partir de coisas que já estão criadas. Não, eu estou falando Por exemplo, assim. Jeová, ele te dá a tua condição de criar corpos. Mas se ele não te der a condição de criar corpos, você não cria corpos. Não, ok. As forças cristalizantes da Lua, para você criar um corpo, é Jeová que te dá. Se ele não criar essa força, você não cria um corpo. Tá, mas por exemplo, o Senhor da mente, ele não tem esse poder de ir lá numa determinada região. Não. Ele cria. Ele cria as coisas dentro do sistema solar. Por exemplo, se tiver criar um novo elemento químico dentro do sistema solar, é o Senhor da mente. Tá, mas de criar um sistema. Por isso que o Senhor da mente não tem o atributo sabedoria nem o atributo atividade. Porque para fazer isso ele tem que ter esses 3 atributos funcionando. E ele não tem ainda, ele tem só atributo. Poder. Então quer dizer, por exemplo, o próximo passo de cada uma dessas hierarquias é atribuir, por exemplo, o Senhor da mente desenvolver o outro. Sabedoria e desenvolver o movimento, a ação. É o que eles estão fazendo. Esse é o trabalho deles lá. E vice-versa. A partir do momento que eles fazem isso, eles se tornam um Deus criador. E aí sim eles podem criar um novo sistema solar. Isso seria ele ser um ser uno. Oi? O quê? Uno. Quando ele tiver os 3 poderes, ele seria uno. Pergunta que não pode calar. O que será daquele homem, daquele ser, quando for aqui entre nós humanos, chegar lá, que conseguiu aprender tudo da nossa humanidade? Depois, pode-se ter uma noção disso? Nós voltaremos para Deus. Voltaremos para o mundo dos espíritos virginais, todos juntos. Termina um ciclo. Um ciclo, é. Mas quando nós atingirmos no período de Vulcano, nós já teremos sido um ser uno com as 3 poderes. Não, porque veja bem. Gente, veja bem. Nós teríamos que poder. Esses seres estão no mundo de Deus.
nós atingiremos apenas o mundo espírito divino, não é lá embaixo. Perfeito. Não, é que, tá certo. Certo? é que assim, o que é Só falta claro 2 degraus ali para a não gente é chegar lá, o claro. mundo espírito divinais e o mundo de Deus. A maior possibilidade seria nós entrarmos, vamos trabalharmos um desses atributos, partindo do pressuposto que um dos 3 já tenha pegado os outros 2 atributos. Nós trabalhamos com esses atributos, mas da maneira microcósmica. Estou trazendo para o macro, por exemplo, para assumir um cargo desse, por exemplo. Para assumir um cargo desse, a gente tem que ter um corpo material do mundo de Deus. Quer aprender tudo até o Mas nós não temos ainda, gente, nenhum corpo de material do mundo do pensamento. Nós não temos, nós temos a mente, que é um veículo, não tem nenhum corpo disso. Então, a gente nem é grande coisa, né? E a gente não trabalha nem tem no que ter um corpo. Os 3 ali já tem o mundo de Deus, né? Os de Deus, sim. Sim, olha lá, os 3 ali. Ô, gente, quando eles vão passar a ser um Deus num sistema solar? Quando ele alcançar os 3 atributos. Gente, então só para a gente entender essas 3 figurinhas, a gente nota que cada um desses 3 seres que alcançaram tais atribuições de Deus, né, também possuem 7 veículos, a gente pode ver por ali, né? O mais inferior dos corpos de Jeová, o Deus Espírito Santo, é o espírito humano, na região do pensamento abstrato, do mundo do pensamento. Só para ficar mais claro para nós, né? O primeiro mundo de cima para baixo, onde começa a separatividade. Aí, o mais inferior dos corpos de Cristo, que é o Deus Filho, é o espírito de vida, no mundo do espírito de vida, o primeiro mundo de baixo para cima, onde já começa a unidade. E o mais inferior dos corpos do Deus Pai é o Espírito Divino, no mundo do Espírito Divino. Certo? Aí a gente fecha esse desenho. Isso quer dizer o seguinte, que esses seres, eles vivem neste mundo no cotidiano. Entendeu? Eles exercem o atributo, por exemplo, o Cristo vive no cotidiano dele, no mundo espírito de vida. Nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. Ele exerce o atributo sabedoria aonde precisar. Vai ter um slide que ela falou, onde precisar, aonde? Na Terra, em Mercúrio, no Sol, em Urano, mas não em Netuno. Em Urano, em Marte, aonde precisar. Ele vai lá e exerce a função, o atributo de sabedoria. Mas ele está se desenvolvendo. Por isso que ele está no mundo espírito de vida, né? Que é universal. Então, falou assim, olha, esse povinho aqui precisa da unidade, de fraternidade, universal, altruísmo. Vai lá o Cristo. Agora, se tiver um outro povinho que precisa da separatividade, né, de dividir para aprender, aí vai o Jeová. Isso. Porque Jeová, ele é craque nisso. Como ele tem um veículo perfeito na região do pensamento abstrato, ou no mundo do pensamento, separatividade, ele é muito bom para fazer isso. Entendeu? O que foi que aconteceu com a gente? Ele fez isso com a gente, espírito de raça, religião de raça, blá, 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 blá. Nós enfiamos o pé na jaca, não era para fazer tudo aquilo lá que nós fizemos, enfiamos o pé na jaca, aí veio o Cristo salvar a gente. Não deveria ser salvar. A passagem devia ser smoothly, quer dizer, leve para o Cristo, entendeu? E não na base da porrada, como foi, entendeu? Porque nós somos besteira. Mas é sempre assim, entendeu? Tá? Então, esses 3... aonde é que atua o Senhor da mente? Nesse sentido. Ele atua toda vez que precisa começar um processo novo. Como um período terrestre. É um campo de evolução novo, exatamente, como um período terrestre. Isso. Aí entra lá ele para fazer todo aquele trabalho de poder, entendeu? Ou de vontade, no caso. De vontade aqui, né? Nosso Deus, nesse esquema de evolução, ele começa a se manifestar, a densidade começa no mundo do Espírito Divino, que né, o globo A do período Saturno. Aí ele vai até Vulcano. Então, pela explicação, eu entendi que a humanidade do período de Saturno, que era os senhores da mente, ele conseguiu construir um corpo. Um deles. Passou por todo o esquema de evolução, nossa, aprendeu tudo que tinha que aprender, mas mesmo assim ele construiu um corpo até o mundo de Deus, que é fora do nosso desse. Né? Ele ainda aprendeu lições de outro esquema de evolução. Na realidade, ele aprendeu lições que ele ia aprender no final do filho de Vulcano. Ele foi até lá na frente. Já trouxe para frente. Exatamente. Tanto é que os outros não, os outros irmãos dele, pode ver lá, ele tem o máximo, o mais elevado é um corpo do mundo espírito virginais, está vendo ali? Ó? Isso. E ele tem o corpo dele mais inferior, ainda é separatista, porque está ali, tá vendo ali, ó, na região do pensamento concreto. É esse azulzinho? É o azulzinho. Então, os senhores da mente ainda são separatistas, porque ele trabalha no seu dia a dia,
Né? Quando você vê ali, ó, região do pensamento concreto, quer dizer que ele trabalha com uma mente concreta no seu dia a dia. Os senhores da mente, os seres senhores da mente. Eles criam, são criadores, mas criadores do quê? Mentais de pensamentos formas. Mentais de pensamento, não é mentais de ideias, mentais de pensamentos formas. Tá? Aí teve um deles que passou fora passou da curva. Isso. A mesma coisa dos arcanos. Os arcanos, eles vivem no mundo do desejo. Né? É um que passou a humanidade toda daquele período, ela está naquele azulzinho. É que nem se a gente for ver agora, nós teríamos no branco ali Jesus e nós, como humanidade, nossos lá embaixo, exatamente. A mesma coisa dos arcanos. Os arcanos, eles vivem no mundo do desejo. Então, eles estão trabalhando o mundo desejo, estão aprendendo a funcionar o mundo do desejo. Os arcanjos não sabem tudo do mundo do desejo. Eles sabem muito mais do que nós, não sabem. Porque se soubesse tudo isso, não teriam um corpo lá embaixo, entendeu? O corpo inferior é onde a onda de vida está trabalhando, está aprendendo. Se vocês continuar nesse diagrama, o próximo, que seria nós estaria aparecer lá a gente na região química, no mundo físico. Porque temos um corpo dentro. E Jesus mais assim. Que seria o mais mais evoluído da humanidade. Por enquanto. O que simboliza esse final ser assim como uma ponta de um triângulo? A ponta é porque não tem um corpo de todos os materiais daquela região. Se tivesse de todos os materiais da região, seria um quadrado. Sim, como ser para baixo. Quer dizer, não é de todas as regiões. Por exemplo, o Jeová, ele tem aquela parte do... Ali não dá para ver. Ele tem a parte é dividido em 3 partes, Quem tá? é isso? É isso. Dividido em 3 partes. São sempre... Cada mundo tem 7 regiões. Certo? Tem 3 de um lado, 3 do outro e a central, né? Assim? Sempre, né? Isso, então. Então, por exemplo, que Jeová, ele conseguiu o material apenas da primeira parte, ou seja, apenas da primeira região. Da região do pensamento. Da região do mundo de Deus. Não, mundo de Deus lá. Aquela pontinha lá está no mundo de Deus. Mas ele está na primeira região. Inteiro, né? Não, o Cristo já conseguiu da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Que é o segundo quadrante ali, tá vendo? Tem o segundo ele termina a ponta segundo dele, terceiro, sei lá, terciário. No mundo do espírito de vida. Isso. Lá o Senhor da Mente já conseguiu. Não, esse é o mundo de Deus. O Senhor da Mente já conseguiu um corpo das 3 regiões inferiores do mundo de Deus, certo? Ali, né? Superior, exatamente, do mundo de Deus ali, ó. O Senhor da Mente, tá vendo? Mas não conseguiu material de todas as regiões, por isso que ela não é um quadrado, é uma coisa. Entendeu? Ok, gente. Esse é o esforço deles, eles estão evoluindo, eles estão sempre evoluindo. É importante a gente dizer o seguinte, esse diagrama mostra que há evolução a ser feita por esses seres também. Há crescimento deles. Crescimento também. É o exemplo, né? A gente tem que seguir o exemplo deles. Exatamente. Bom, pessoal, então hoje nós vamos encerrar a nossa reunião de estudos do 5º capítulo, né? Da relação do ser humano com Deus, onde nós vimos, então, as 3 terminologias, né? Planos cósmicos, Ser Supremo e a Santíssima Trindade. Então, nós vamos encerrar a nossa reunião e para encerrar com chave de ouro esse estudo de hoje, nós vamos, então, com a Aline, rezar a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.
que as rosas floresçam em vossa cruz. Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia